Bom, boa tarde a todos, irmãos e irmãs do Grupo Terebinto. É um prazer estar aqui com vocês essa tarde, após a oração do Santo Rosário, um dos sacramentais que mais faz bem ao nosso coração, à nossa mente, à nossa alma em especial, porque após a Santa Missa, o Rosário é verdadeiramente um sacramental que a Igreja ama, né, com todo o seu coração. Agradeço ao irmão Heron pelo convite, por ministrar a formação sobre os novíssimos, um desafio, querido Heron. E eu fiquei me perguntando no dia em que tu mandaste a mensagem lá para mim, né? O porquê que esse tema foi escolhido para a minha pessoa. E desde então, no dia que tu mandaste a mensagem, eu comecei a refletir, praticamente foi de imediato, 30 minutos após, eu já estava refletindo, né, o porquê esse tema caiu para mim. Me perdoe, a palavra caiu, né? Por que Nossa Senhora disponibilizou, melhor dizendo. E aí, nas semanas que se sucederam, eu pude entender que é um desafio. Não só um desafio, porque eu tive que mudar algumas coisas também na minha caminhada e refleti muito como é que estava essa minha caminhada nesse tempo que estamos, né, aqui eu e minha família aqui em Brasília, em especial sendo um tijolinho para Nossa Senhora, participando do Santo Rosário aos sábados, junto ao Terebinto de Glória. Amém? Vamos lá então. Eu começaria perguntando se alguém já teve alguma noção do que significa os novíssimos. Se já ouviu falar, se já participou de algum evento, de algum curso. Já participou, Maria? Certo. Mais alguém? De alguma outra formação nesse sentido, com esse tema? Meu irmão Heron? Pois é, muitos apostolados pelo Brasil e pelo mundo, né, diante da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, colocam à disposição essa reflexão. Em especial ao homem, né? O homem ele tem mania de só viver a vida no presente e se esquece que nós temos um futuro. E esse futuro é muito sério. É tão sério que o Senhor Jesus, quando veio ao mundo, o Filho de Deus, que era o próprio Deus, ele veio para uma missão: acabar de vez com o pecado. O pecado humano, o pecado ao qual o homem ele não costuma e não tem interesse, muitas vezes, de deixá-lo. Sempre deixa aquela semente guardada, e é um grande erro. E por outro lado, o inimigo da Santa Igreja Católica, Apostólica Romana, ele entra no combate conosco feroz. Ele não cessa. Até porque é um espírito. E sendo espírito, ele quer que nós pecamos. E através desse pecado, nós somos levados ao erro. E ao erro leva à morte. Amém? Alguém saberia me definir o que seria a palavra novíssimo? Bom, novíssimos é uma palavra de origem grega, que significa as últimas coisas, né, que o homem tem que refletir em relação à sua vida, à sua passagem aqui na Terra. Nós todos estamos apenas participando, passando pela face da Terra. A nossa morada eterna não se concentra aqui, jamais irá se concentrar aqui. Então, por isso que é uma passagem, é a nossa Páscoa, né? Assim como o Senhor Jesus também passou e deixou muitas glórias, né, para os homens e muitos bons exemplos, tá? Então, novíssimos são as últimas coisas que o homem tem que refletir e tem que se preparar bem para essas últimas coisas. Por quê? As últimas coisas, elas são certas. E a igreja entende que essas últimas coisas são em especial a morte, como a irmã falou, após a morte,
De imediato vem juízo. Este juízo se divide em particular e universal. E depois temos o destino final. E este destino final é ou céu ou inferno. E aí, como o irmão citou o purgatório. Pois bem, o purgatório vem de purgare, significa no latim a limpeza, a purificação da alma, porque só chega ao céu a alma que estiver limpa, para contemplar face a face, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Não se chega ao céu com a mínima impureza ou a mínima sujeira na alma que, porventura, nós coletamos no dia a dia pela nossa passagem aqui na face da terra. Então, o purgatório é um estágio. Possa-se dizer que esse estágio, nós temos a certeza que chegaremos ao céu. E aí tem um tempo. Esse purgatório tem um tempo, certo? E esse tempo é demorado para alguns e rápido para outros. E outros também, de acordo com a vida que levaram aqui na face da terra, vai direto para o céu. Seriam os grandes santos? Os grandes santos. Né? E temos vários exemplos de grandes santos. Que nós todos já lemos algumas vidas. Alguém conheceu algum grande santo? Ao vivo e em cores? Parabéns. Parece que o senhor estava imaginando que estava pensando nele. João Paulo II. Eu o conheci aos 12 anos de idade em Porto Alegre. 1981. Quando ele passou por lá. Eu fiquei encantado e até hoje eu fico refletindo em relação àqueles livros maravilhosos que ele escreveu. Que benção. Alguém mais conheceu algum santo que passou pela face da terra? Irmã Dulce, a senhora conheceu? Não? Mas ouviu falar, claro, né? Leu o livro. Amém. Mais alguém? Não? Mãe Teresa de Calcutá. Então, a vida dos santos é o nosso guia, né? Para que a gente possa espelhar. Amém? Começaria também perguntando o que é o homem para vocês? O que é o homem? O homem é um ser formado de matéria e também de espírito. Né? Deus foi criado? Deus é Deus. Deus criou. Ele não foi criado. Mas Deus cria o quê? O homem. E ao criar o homem, também criou o quê? Os anjos. Então, os anjos foram criados por Deus e o homem também foi criado por Deus. Porém, os anjos são totalmente espirituais. E o homem tem a matéria e espírito concentrados. Interessante, né? Então, a partir desse momento, a gente começa a entender mais ou menos a nossa caminhada aqui na face da Terra. E qual é a nossa missão. Que são básicos, porque os novíssimos, e a gente está chegando agora já quase na morte, para a gente começar a dissecar o que é morte, para a gente entender e não ficar com medo. Amém? Então vamos lá. Ao homem é destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Como a morte, ela entrou no mundo. Deus criou a morte? Não. Quem criou a morte? O pecado. O pecado. Mas tem como nós nos redimirmos, justamente. E ao nos redimirmos, começamos a caminhar e sermos amigos de Deus. E temos a intimidade, que é esperada. Então Deus não criou a morte. A palavra de Deus está com vocês? Por gentileza, abre no livro de Sabedorias.
Livro da Sabedoria, capítulo 1, versículo 13. Deus não criou a morte e não tem prazer em destruir os viventes. Que lindo. E por que que ele não tem prazer? Porque Deus é amor. Deus é o Todo-Poderoso. Ele ama incondicionalmente o ser humano. Porque o criou à sua imagem e semelhança para amar e ser amado e viver em fraternidade, em comunhão com outros irmãos, com outros seres humanos. Quando nós vemos então essas guerras ocorrendo, nós temos que vibrar, ficarmos felizes com as mortes? Não. E aos pés da cruz, ou na cruz, e com a cruz, eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes. É lindo isso. Amém? Como era a realidade de Adão e Eva? Eram felizes. Porque eles só tinham olhos para Deus. Quando o pecado da autossuficiência entra através de Eva, o que acontece? Gerou o orgulho. Em sendo orgulhosos, e aí o Adão não pode dizer que porque ela induziu, a mulher induziu ele a erro, porque ele também, marido e mulher são uma só carne, né? Formam uma só carne. O que acontece? Os dois pecaram. E a partir desse momento, gerou-se o quê? O pecado original. Então a morte entrou ao mundo. Infelizmente. Se em algum momento nós tirarmos os olhos de Deus, nós vamos pecar. Nós não podemos nos espelhar no irmão ou na irmã. Sempre aos olhos em Deus. Amém? Uma situação bem interessante. E a situação do homem após o pecado? O que vai ocorrer? Gera dois efeitos. Primeiro efeito, a morte natural, que é a morte física. E o segundo efeito, a morte eterna longe de Deus. Esse efeito é grave. E gera uma consequência terrível para o homem. Até aí tranquilos? Então tá bom. Deus veio nos salvar. Veio nos salvar. Por gentileza, abra a palavra em Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Quem tinha o poder da morte era o diabo, mas o Senhor destruiu, o Senhor Jesus. E ao destruir, o homem continuou enraizado porque, por causa do pecado original, que se estendeu a todos os homens. É que nem uma página em branco. A partir do momento que eu riscar essa página, por mais com lápis ou com caneta, por mais que eu passe a borracha, a marca está lá, indelével. Essa marca ela vai sair quando? Quando nós passarmos pela purificação. E essa purificação passa por onde? E na terra, pela sacramento da confissão, a penitência e a confissão, né? O sacramento da reconciliação. Então, ao estarmos aqui caminhando na terra através da confissão e quando partirmos através do purgatório. Que lindo! Ele vai dando toda a fundamentação para nós, com todo amor e carinho. Amém? E aí temos um outro assunto, o batismo. É muito importante. Por que é importante o batismo? Porque Deus cria o homem e até antes de sermos batizados, nós somos criaturas. Porém,
Ao sermos batizados, nos tornamos o quê? Filhos de Deus, né? E na hora do santo batismo, recebemos o primeiro exorcismo da igreja. Então, estamos limpinhos, né? Limpos, para viver uma vida cheia de amor. Mas a vida, ela vai se desenvolvendo. E a partir que nós vamos crescendo, as manchas vão surgindo. E ao surgirem as manchas, nos tornamos feios, horrorosos. E temos que limpar tudo isso. Amém? O cristão tem dois nascimentos. O nascimento natural, após a gestação, e o nascimento sobrenatural no dia do batismo. E aí nós nascemos em Cristo. E a palavra Cristo significa Christos, em grego, ungido. Se nós queremos ser semelhantes a Cristo, temos que ter a luz de Cristo. E no dia em que falecemos, vem o julgamento. Aqui é Cristo, a vida dele, e chega a vida do cristão. Será que vai estar igual? A luz de Cristo, ela vai estar parelha com a nossa vida? Não. Ele vai estar sempre acima de nós. Claro, com a diferença dos santos. Amém? Como um cristão encara a morte? Como você encara a morte? Já pensaram nisso? Quando eu penso na morte, quando eu fico meditando, eu tenho medo. Por que eu tenho medo? Porque eu estou sujo. Eu não estou verdadeiramente limpo ainda. Continuo pecando. Os pecadinhos de estimação. Os pecadinhos de estimação, que não existe estimação, é aquele pecado que não consegue nunca sair da tua vida. E tu acha que... Cuidado, vai levar para o inferno. Isso eu digo para mim. Eu, Márcio, não sou merecedor. Mas estamos todos lutando para chegarmos ao céu juntos. Quando o irmão está caindo, o que nós temos que fazer? Darmos a mão para ele e puxarmos esse irmão. Mas você hoje, como está a sua vida? Se o Senhor nos chamar hoje, como está a sua confissão? Está em dia? A sua missa diária é por amor ou por preceito? Cuidado. O seu coração está com raiva, com mágoa, com ódio, rancor? Está destruído? Está ofendido? Não tem paciência? Cheio de ansiedade? Ou se acha todo orgulhoso, poderoso, eu vou para o céu, é certo, eu vou para o purgatório, é certo. Porque eu faço isso na igreja, eu faço aquilo. Cuidado, não é o Márcio que está falando. É como Deus nos vê. Um dos maiores pecados que leva muitas almas para o inferno é o orgulho. O pai da morte quem é? Não é o demônio? Não é o pecador? O mentiroso? Não é aquele que faz com que o cristão passe vergonha? Passe vergonha na sua família, na comunidade, na igreja e por aí vai. Morte existe. É real. E é temporal. Nascemos, vivemos e morremos. Os nossos dias não sabemos. Só Deus sabe. Alguns santos procuraram saber. Cada dia a gente possa refletir sobre a morte. E aí vamos entender os novíssimos. O cristão todo dia tem que se arrepender antes de fechar os olhos no travesseiro. Fazer uma reflexão do dia. O que eu fiz de errado, Senhor, que não te agradou? Porque nós podemos ser chamados a qualquer momento.
Orgulho é o pecado destruidor. Né? O inimigo é destruidor. Amém? Para a igreja, quando é que estamos mortos? Quando a igreja... Sim, pecado mortal. Também. E o que é o pecado mortal? O pecado mortal mais mortal é quando eu digo assim, não quero saber de Deus. Rejeição a Deus. Que não tem perdão. Rejeita. Não aceitar a misericórdia do Senhor. E muitos de nós fazemos o quê? Fala mal do sacerdote, fala mal do papa, fala mal do bispo. O que eu estou fazendo? Eu sou católico? Pior ainda, católico e muda de denominação. A igreja é criada por Deus. Efésios 2, 20. Vocês pertencem ao edifício ao qual a pedra angular é quem? O Senhor Jesus. A pedra angular era ele. E eu saio e vou para algo que foi contra a Igreja Católica Apostólica Romana? Eu estou sendo incoerente. Encontrei o verdadeiro Jesus lá. Que bom. Mas não é o Jesus. Não quer dizer que não tenham irmãos com coração amoroso. Ou foram, o quê? Enganados ao erro. Ou existe uma teologia chamada da prosperidade, que é o pior. Eu quero que o Deus seja comerciário. Eu me aproximo de Deus para ter as benesses, mas não para ter o quê? As cruzes. E só vamos chegar, a gente vai ver aqui, ao céu, quando eu carrego a cruz, a minha cruz. Se eu não carregar a minha cruz, não chego no céu. Porque a cruz é o quê? É a passagem, a ponte que vai da face da terra ao céu. É a cruz que o Senhor nos deu. A escada, a escadaria, é o quê? O Santo Rosário. Não tem outra escada. Não tem outra subida. Mas Deus é o mediador. Deus é verdade. Se ele vem através de uma mulher, e através dela que chegaremos ao céu. E ele escolheu quem? A toda. Cheia de graça. É a dispensadora das graças. Quando nós falamos das graças, aquela imagem que ela está, e todo mundo denomina, né? Ela, quando se apresentou Nossa Senhora das Graças, em uma formação que eu dei sobre a consagração a Jesus por Nossa Senhora. Eu falei à época para o pessoal, inclusive uns cristãos católicos saíram da formação, sabe o que é aquelas graças? Eu sei, é o dinheiro, é a felicidade, não ter dor. Não, são cruzes. Se você está pedindo mais cruz na sua vida, chegará ao céu. Se não estiver pedindo cruz... Mas espera aí tu quer fazer uma comparação do mundo moderno com os santos do passado? Sim. Cada um a seu tempo. João Paulo II, desculpa, falou o quê? Em santos de calças jeans. Pessoas normais. Na sua missão, na sua função. E você tem que ser exemplo, dando bom exemplo. Então, por isso que a porta é estreita. A porta do céu é estreita e a porta do inferno é larga. Sejam bem-vindos, filhos de meu Deus. Por outro lado, percam as esperanças, porque quando entrares, jamais sairás. Por isso que poucas almas, estão indo para o céu. Imagine agora nesses tempos atuais. Amém? Então, o ateu, ele tem até o milésimo de segundo antes da morte.
Se ele se confessa e diz assim: Senhor meu Deus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Você já conseguiu. 1 milésimo de segundo. Milésimo. O nosso tempo é diferente do tempo do Senhor. É totalmente diferente. O tempo de purgatório, que a gente acha que é o tempo humano, não tem nada a ver com o tempo de Deus. Tem gente que está desde o século passado no purgatório. Quiçá, nós aqui terebinos, ficarmos 1 minuto. Né? Santa Teresinha do Menino Jesus disse que ela queria viver nesses tempos ao qual nós estamos vivendo. De tanto amor que ela tinha no coração. Então veja a diferença, né? Dos santos e nós cheios de medo. Cheios de medo. Né? Mas é isso, irmãos. Continuando então. Na morte, nós perdemos o quê? O livre-arbítrio. E aí, a liberdade, o livre-arbítrio? Pois é, o que é esse livre-arbítrio? Não se peca e nem se conquista o mérito. Enquanto a alma está no corpo, a tentação chega. A tentação, ela continua. Há tempo para tudo, de decidirmos. Como a irmã falou, né? O ateu e por aí vai. O livre-arbítrio está... A alma está no corpo, show de bola. Pois é, ela saiu do corpo. Não pode fazer mais nada. Não podemos fazer mais nada. E nem Deus. Porque aí vai direto para o julgamento. Saímos do tempo. O tempo diretamente para o tribunal de Cristo. E juízo particular imediato. Imediato. Não tem tempo, é imediato. Puf! Vai para o tribunal. Como se congelássemos. Jesus nos dá a entender isso em várias passagens. E aí ele vai falando: não sabeis nem o dia e nem a hora, vigiai e orai. Vigiai e orai. Sábado passado o evangelho foi o quê? Com exceção da... Virgens prudentes. Né? A do bispo, justamente. Vigiai e... Isso é inclusive o livro de Tessalonicenses, né? Lembram? E nas semanas que nos antecederam, o livro da sabedoria. Quem é a sabedoria? Deus. A sabedoria é Deus. Quem é co-participante dessa sabedoria? A Virgem Maria. Que lindo, né? Por isso que a igreja é sábia. Ela vem há semanas e semanas nos preparar. Parece que o mundo escatológico está nos acompanhando. Justamente. Sede da sabedoria. Ela é a toda. Não, é sede. Sede. Viram que lindo? É para assustar? Não. Não é para assustar. Estamos no caminho certo? Estamos no caminho certo. Porém, olhos em Deus. Quem pode se salvar? Quem crer em Cristo. Deus. Jesus. Pode salvar. E fora... Aquele momento do bom ladrão, ocorreu o tribunal de Cristo. E foi imediato. Lembram? Ou seja, nós vimos, parabéns, irmã, nós vimos o quê? O tribunal ocorrendo na hora. O juiz estava ali. E a alma estava ali. Só que estava habitando um corpo. Mas saiu a sentença de imediato. A gente vai ver lá no juízo. Que graça. Mas quando ele já fala um bom ladrão,
De bom ladrão. Isso. É quando ele, na cruz, ele reconheceu quem era Deus. Que o Senhor Jesus era o Deus. E por outro lado, os fariseus não o reconheceram. Ó, a palavra-chave, arrependimento. Ele se arrependeu da vida pregressa. Pode até um cristão que vem certinho, vindo certinho, no último ano, que ele não sabe que ele vai falecer, ele começa pecados horríveis. O que acontece? Só pela misericórdia. Enquanto que alguém vem ao contrário, 99% errado, aquele 1% se perde. Se perde? Não. Aí é o que a gente está falando, é toda uma história. Mas tem que se arrepender. A chave é arrependimento. Se eu não me arrepender, no sacramento da reconciliação, o que acontece? O que o sacerdote pergunta para nós? Filho, você se arrepende? Justamente. Arrependei-vos. Amém? Então, fora da igreja, não há salvação. Esta eclésiam nulla salo. Somente os que estiverem em Cristo, os que morrem em estado de graça. E que estado de graça é esse? Sem pecado mortal. Sem pecado mortal. Porque se estiver em pecado mortal, já era. Aí a sentença o quê? É imediata para ad inferus. Em latim, inferno. Vai, infelizmente. E lá é outra história. Amém? Eu coloquei algumas fundamentações aqui para vocês, tá? De acordo com o Catecismo da Igreja Católica, do número 846-848, tá? Também a Declaração Dominus Jesus, a Congregação para a Doutrina da Fé. Alguém quiser se aprofundar mais, fala sobre a unicidade e universalidade salvífica de Jesus Cristo e da Santa Igreja. Amém?